Efésios capítulo 5, versículos de 22 a 32. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos, porque fazemos parte do seu plano eterno em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou seu Filho para morrer pela sua igreja. Ajude-nos a portar com dignidade, não apenas no âmbito da sua igreja, mas diante dessa sociedade corrupta e envolta em trevas. Ajude-nos a compreender o nosso principal propósito dentro da família, no trabalho e na sociedade, para que exalemos o bom perfume de nosso Salvador Jesus Cristo. Desenvolva esse trabalho para a honra do seu nome e louvor dos seus atributos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos que o apóstolo Paulo começou realmente a parte prática da sua epístola no versículo 17 do capítulo anterior, quando foi nos ensinado primordialmente o crescimento individual e o serviço corporativo, além da importância da unidade cristã. E a partir do capítulo 4, versículo 17, Paulo ordena seriamente: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E logo depois, de forma geral, ele aponta a necessidade de começar a edificar a prática sobre a doutrina anteriormente exposta. O princípio geral marcante é que nós despojemos do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e nos renovemos no espírito do nosso entendimento, nos revestindo do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A ideia da renovação no espírito do nosso entendimento e o revestimento do novo homem criado segundo Deus continua nesse texto e se estenderá até o capítulo 6, versículo 9, nas relações de marido e mulher, filhos e pais e servos e senhores. Esses grupos específicos são citados por Paulo porque ele quer enfatizar a importância da igreja sem menosprezar essas importantes relações conjugais, familiares e sociais. O casamento aqui mencionado por Paulo, o amor do marido e a sujeição da mulher são comparados à relação que Cristo tem com a sua igreja. Devemos nos despojar do velho e revestir do novo homem nessas relações difíceis que vamos começar a considerar pela graça de Deus. Então, vamos considerar sobre o tema o casamento e a igreja do Senhor Jesus, essa porção. Em primeiro lugar, nós temos o dever da mulher, em segundo lugar, o dever do homem, e em terceiro lugar, Cristo e a sua igreja. Com relação ao dever da mulher, é indicado aqui nos versículos 22, na segunda parte do versículo 24 e no finalzinho do versículo 32, onde lemos: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor.
repetindo o mandamento no versículo 24 e finalizando com a expressão no versículo 32, a esposa respeite o marido. Se formos observar nesse texto, o marido é mencionado muito mais do que a mulher. E isso pela razão muito provável de que o encargo da mulher dentro do lar é maior do que o do marido. Pois além de cuidar dos afazeres domésticos, tem a ocupação pesarosa de cuidar dos filhos. Então o Senhor graciosa e bondosamente não sobrecarregou a mulher. As mulheres sejam submissas e respeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Essa é a ordem da mulher. E como é bom para ela ser submissa ao marido, deixar o marido governar o lar, permitir que o marido faça as escolhas importantes concernentes à administração do lar. A palavra grega para submissa é hipotasso, que significa a mulher seja obediente e subordinada. A palavra tem um sentido de organizar abaixo, organizar sob ela, ajudando o marido a ser organizado. Ela auxilia o marido a arranjar melhor o seu governo. Claro que a submissão deve ser voluntariosa, pois se o marido não fizer com que a esposa ame a submissão, ele vai perder essa batalha. As mulheres são criaturas normalmente afetuosas, apaixonadas, e como elas mesmas amam, assim elas esperam muito amor do marido. Pode-se tirar um exemplo da vida citando uma mulher dizendo: meu marido me ama de tal modo tão profundo e ele é tão bom comigo que na primeira oportunidade eu me apresso em obedecer-lhe. Eu chamo a atenção da segunda parte do versículo 24. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Claro que essa expressão em tudo, ou seja, absolutamente tudo, não significa infringir os princípios espirituais e morais. Caso contrário, ela irá desobedecer o próprio Senhor da igreja. Portanto, ela não deve submeter ao seu marido no que tange aos pecados, erros, ignorâncias e imprevidência dele, mas apenas no sentido positivo para a glória do Senhor Jesus e edificação do lar. Afinal de contas, estamos falando no despojamento do velho homem e o revestimento do novo. Assim como o marido é o cabeça do lar, a mulher é o coração. Tanto a cabeça quanto o coração são vitais para a vida do casamento. A mulher sábia edifica a sua casa. Ela respeita o marido. Ela se submete ao marido. E ela pode, com toda autoridade, denunciar os pecados do marido e adverti-lo que se o marido continuar sendo imprudente, negligente e desobediente, pode afundar o casamento, assim como uma canoa onde há duas pessoas nas pontas dela. Quando um pende para a água correndo o risco de virar a canoa, o outro contrabalanceia, compensando o peso e equilibrando de tal forma que se evitará a decadência e ruína do casamento. Sujeição não significa escravidão, como se ela fosse um objeto, mas o seu papel fundamental é submeter ao marido, deixar ele governar o lar segundo a graça de Deus, chamando as responsabilidades do marido, confrontando, confortando, lembrando da obediência a Cristo Jesus, exortando contra o pecado e ajudando-o a edificar o lar. Ela tem um grande papel de cuidar dos filhos. Uma mulher piedosa compreende que o maior trabalho aqui na terra é criar e educar os filhos para que eles sejam muito mais filhos de Deus do que dela própria. Provérbios 9,13 diz que a loucura é a mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Em Provérbios 31, nós temos a famosa mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua.
atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva. Portanto, esse é o principal dever da mulher: obedecer e respeitar o marido com vistas ao auxílio para a edificação do lar. Com relação ao dever do marido, é nos dito aqui nos versículos 23, porque o marido é o cabeça da mulher. Na primeira parte do versículo 25, maridos, amai vossa mulher. No versículo 28 e a primeira parte do versículo 29, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. E no começo do versículo 33, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. Podemos observar que o principal dever do marido é amar a sua mulher. Com essa expressão, porque o marido é o cabeça da mulher, não apenas tem um sentido de governá-la, mas cuidar da vida dela e do bem-estar, e do seu bem-estar. O marido deve proteger a mulher, aplicar-lhe toda a atenção, a ponto de se sacrificar por ela. Esse amor do marido não é um amor meramente romântico, novelístico, sentimental, mas o seu padrão é Cristo, que é o Salvador da igreja. Assim, o marido deve ser uma espécie de salvador da mulher. Afinal de contas, é justo amar a mulher, que abandonou todo mundo por causa do marido. A palavra grega para amor é agapau, e é a mesma palavra que aparece para o amor de Cristo e a igreja. O marido deve desculpá-la até onde for correto no Senhor e deve considerar a fragilidade do sexo. O marido não deve incitar o lado ruim de sua mulher, mas sim o que de melhor habita nela. O marido deve conquistá-la com amor e então certamente ela o amará e será amorosa com ele. O marido deve alimentar o amor para produzir mais amor, como o fogo aumenta o fogo. O marido deve viver perante ela uma vida prudente, humilde, amoroso, dócil, abnegado, paciente e um santo cristão. Quando é nos dito aqui nos versículos 28 e 29, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. O que o marido quer para ele, deve desejar também para sua esposa. Ambos são uma carne, motivo pelo qual deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O amor que o marido deve ter pela sua esposa é um amor que atinge o próprio sacrifício, como Cristo se entregou pela sua igreja. A esposa é parte dele. O marido é o cabeça e a esposa se tornou unida com ele. A aplicação imediata aqui é que o casamento é uma instituição íntima e comparada à igreja com Cristo. Quando Deus acabou de fazer o céu e a terra e tudo o que neles há, viu que era muito bom. Porém, reconheceu que uma coisa não fora bom, isto é, que o homem estivesse só. Ao unir o varão e a varoa, tornando-se os dois uma só carne, determinou Deus que o marido fosse a cabeça e a mulher o corpo, a fim de aliviar os constantes problemas advindos desse mundo através do conforto e ajuda um do outro. Para tanto, a mulher deve se submeter e auxiliar o marido, reconhecendo-o como sua cabeça, para que vivam em harmonia, concordando um com o outro. A esposa submissa não é escrava do marido, mas quando o ajuda, reprovando-o e advertindo-o quando necessário, demonstra ter uma alma tão nobre quanto a dele. Já o marido deve amá-la com um amor cristão, doando-se e renunciando a si próprio. Portanto, os maridos devem amar sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de que vivam uma vida gloriosa, gozando de uma das maiores bênçãos exteriores que adoçam a nossa passagem para o céu: ter um casamento abençoado. Em terceiro lugar, nós temos a relação de Cristo com a sua igreja. Nós lemos na segunda parte do versículo 23 até o versículo 27. Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós estudamos essa relação misteriosa de Cristo com a sua igreja e vimos no capítulo 4, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O Senhor Jesus é o Salvador do corpo. Ele é o cabeça da igreja. Ele morreu para salvar a sua igreja, os predestinados e eleitos antes da fundação do mundo. O amor sacerdotal de Cristo é exclusivo e particular. Ele não morreu por todas as pessoas sem exceção, mas pela igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ele é o Salvador do corpo. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Que amor infinito, profundo e verdadeiro! É comparado ao noivo ou ao esposo, que ama especialmente sua noiva ou esposa. Atos 20 e 28 disse da igreja de Deus, a qual ele comprou-se com seu próprio sangue. É amor de amigo e que não muda. É amor sacrificial. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o amor verdadeiro, puro de Cristo, cuja morte não apenas proporcionou a possibilidade de salvação, mas garantiu efetivamente a salvação dos eleitos, da sua igreja. É amor próprio, especial e incondicional direcionado à sua igreja. Foi com amor eterno que ele amou a sua igreja e com benignidade a atraiu. Recorram à exposição do capítulo 1, versículo 7, que pela graça de Deus pudemos discorrer, e que é-nos dito, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Esse assunto está melhor pormenorizado lá no capítulo 1, versículo 7, que os irmãos podem recorrer e que está disponível. A morte de Cristo foi uma expiação que teve sucesso absoluto, não uma tentativa parcialmente errada em redimir os pecadores. Quando Isaías disse acerca da igreja composta de muitos, ele falou da obra do Messias que haveria de vir. O justo justificará a muitos, e levou sobre si os pecados de muitos, confirmado posteriormente por Jesus, cujo sangue na cruz fora derramado por muitos, para a remissão dos pecados, dito por Mateus 26, 28, e que também viera dar a sua vida em resgate por muitos, dito por Marcos 10, 45. Não foi por todos, mas foi por muitos. Portanto, a morte de Cristo não criou uma possibilidade de salvação para todas as pessoas, sem exceção, e sim garantiu a salvação apenas da igreja. Jonas falou que a salvação pertence ao Senhor. Paulo disse a Tito, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse povo exclusivamente seu é a sua igreja. Aqui no versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ora, se a igreja está sujeita a Cristo, então os que não congregam não estão sujeitos a Cristo. Ele disse em Mateus 10, 32 e 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Que Deus nos dê a graça de termos responsabilidade com o Senhor,
bem como sua igreja, porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Finalmente, quando Paulo diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Observe a forma com que Cristo santifica a sua igreja. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É a palavra de Deus, esse é o método dele santificar. Essa lavagem de água, dita por Paulo aqui, não significa meramente o rito batismal que vai santificar a igreja. Essa lavagem de água, cujo batismo é um selo maravilhoso, um rito glorioso, um ato sagrado que só se torna eficaz pelo poder da palavra de Deus, que é o próprio Evangelho de Paulo. Calvino, comentando essa passagem, disse que, se a palavra é afastada, todo o poder dos sacramentos se desvanece. Os sacramentos não têm sentido sem a palavra de Deus. A Santa Ceia não tem razão de ser sem a pregação do Evangelho. O batismo não tem cabimento sem a pregação do Evangelho. João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus vem cuidando, admoestando, alimentando, lavando, purificando, limpando a sua igreja pelo seu Espírito Santo, através da sua palavra, e fará isso até o seu retorno em glória, onde ele apresentará a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, e vai entregá-la ao Pai como que um triunfo, por ter cumprido perfeitamente a vontade do Pai e salvado a sua igreja. O esposo que ama profundamente sua esposa irá apresentar a si mesmo santa e imaculada. Haverá um reconhecimento público para que ele seja glorificado. Em 1 Coríntios 15, 28, nós temos um vislumbre do que Cristo fará com a sua igreja. É-nos dito: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará, àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Observe que a salvação nunca termina no homem, e sim em Deus. Depois de ter cumprido tudo, o Senhor Jesus vai devolver ao Pai o seu triunfo, sua noiva, a igreja gloriosa, renovada, formosa como um exército com bandeira. Cantares 6, 4 e 10 diz: formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Que imagem gloriosa da igreja triunfante! Hoje somos igreja militante, mas chegará um dia em que seremos igreja triunfante. Que responsabilidade nós temos diante da igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Apenas para concluir, eu chamo a atenção para a importância do casamento e a importância de sermos membros da igreja do Senhor Jesus. Com relação ao casamento, eu gosto muito da definição do puritano Thomas Gaytaker, que disse: não há sociedade mais próxima, mais agradável, mais gentil, mais inteira, mais necessária, mais constante, mais confortável do que a sociedade entre o marido e a mulher, a principal raiz, fonte e padrão de todas as sociedades. Que definição verdadeira! E ele afirmou que o casamento é uma das maiores bênçãos exteriores que o homem goza nesse mundo. Os maridos devem amar a sua esposa. O amor é a vida e a alma do casamento. Sem amor, ele não perdura, porque o modelo é o amor de Cristo pela sua igreja. O casamento é um estado civil muito melhor do que a condição da vida de solteiro. Esposas, sujeitem-se ao seu marido. Por causa da falta de obediência, o diabo tem rebaixado a condição honrosa do casamento. E o divórcio é a coisa mais normal nessa nossa sociedade corrupta.
A falta de dinheiro, a presença de doenças, a falta de trabalho são causas comuns para que o diabo estimule o divórcio. No começo, o casal se devora em amor, mas logo depois, um está fugindo do outro. E qual o motivo? Falta de amor e falta de submissão. Foi ordenado no paraíso: o que ajuntou Deus não separe o homem. Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o repúdio ou o divórcio. O casal deve sempre lembrar que cada um é muito mais filho de Deus do que meramente cônjuge um do outro, e suscitar mutuamente a graça de Deus. Um bom marido e uma boa esposa é um dom de Deus, como que se viesse diretamente do céu, igual a um presente de Deus. É claro que existem brigas no casamento, porque somos filhos de Adão. Seremos perfeitos na glória dos céus, por isso lá não haverá casamento. Porém, um casal que procura preservar o casamento com amor, submissão, perdão e consolo serão verdadeiros mestres de governo e subordinação. Serão professores universitários de administração e sujeição do lar. Quando o casal suporta as enfermidades, quando tem paciência e exerce o perdão, a mansidão, a tolerância, o esquecimento de provocações, certamente o reino glorioso do Senhor Jesus Cristo é estabelecido no casamento. O casal que luta pelo casamento serve de exemplo para as famílias, para a sociedade e para a igreja. Na verdade, tudo estaria melhor se fosse seguido o exemplo de um bom casamento cheio de amor e submissão. Mas a segunda lição aqui no nosso texto é a importância de sermos membros da Igreja do Senhor Jesus. Nessa época pós-moderna, convivemos com o fenômeno dos crentes autônomos. São pessoas que se consideram membros da Igreja universal ou invisível, mas não da Igreja local ou visível, porque acham que podem perfeitamente ter comunhão com Cristo e não necessariamente com sua igreja. São pessoas como José de Arimateia, que, de acordo com João 19,38, era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus. Será que ser membro da igreja local é opção ou uma obrigação? Muitos constam do rol da igreja, mas agem irresponsavelmente, não frequentando aos cultos, desprezando a comunhão e não participando da mesa do Senhor. Será que é possível ficar fora da igreja e continuar sendo um bom crente? Não é possível. Esse texto nos mostra que se alguém pertence a Cristo, pertence também à sua igreja e está profundamente envolvido com ela por ser a família de Deus, a noiva de Cristo e o seu corpo. Que Deus nos dê a graça de sermos responsáveis como maridos, amando nossa esposa. Que as mulheres sejam sujeitas ao seu marido e que nós tenhamos responsabilidade com a igreja do Senhor Jesus, se sujeitando a Cristo, porque ele amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que o Senhor nos abençoe. Amém.